pessoal, tudo bem? Vamos lá? Estou aqui de novo, né? Vamos fechar a aula de herança, né? Com sobrecarga e sobrescrita. É muito importante. De novo, vou falar de herança, né? É uma classe que herda características de outra usando a palavra-chave extend, né? Então, já foi explicado isso. Então, aqui eu tenho pessoa. Dentro de pessoa, quem que pode herdar pessoa? Estudante, professor, funcionário, diretor. Então, porque pessoa é a classe mãe. Eu posso colocar lá o nome, os atributos nome, posso colocar idade, né? Posso colocar lá, né? São características comuns, né? Idade, o nome, idade, né? Endereço, tá? E aí a estudante aqui, ela herda as características daqui. Então eu falei, conta, ela vai herdar o nome, idade, endereço. Eu posso criar uma classe estudante que eu quero curso. Só vou colocar curso e ela vai herdar o que está aqui dentro. É uma coisa que veículos, cria aqui veículos, automotores, então vamos ter ônibus, bicicleta, moto e carro. Normalmente veículos automotores, esses daqui têm as mesmas características, muda uma coisa ou outra. Animal, gato, lobo, leão, cachorro, né? É a mesma coisa, tá? Usando, não esqueça, palavra-chave, extends. Sobrescrita, desculpa, tá? Override. Eu vou explicar isso aqui, sobrescrita, sobrecarga, e vou dar um código de sobrescrita. Pessoal, sobrescrita de método em Java acontece quando uma subclasse redefine um método que já existe na superclasse, subclasse, classe filha. E ela vai redefinir um método que já existe na superclasse. Mantém a mesma assinatura, nome, parâmetros de retorno. Olha aqui, ó, calculadora. Eu fiz uma calculadora aqui, somando. Vamos se apegar aqui, ó, tá? Public int calcula int de A e B, que ele fala, mesma assinatura. Então, continua, mesmo modificador de acesso, aqui eu coloquei int, o nome do método, int de A e B. Tem parâmetros, você vai somar. Eu fiz uma científica para melhorar o meu programa. Eu falei, eu vou melhorar o programa. Aqui ele está somando. Aqui agora eu quero o seguinte, eu uso o mesmo, ó, tá vendo? O mesmo método. Public int calcula int de A e B. Não mudei nada, não mudei. Quando eu não mudo, se torna override, sobrescrita. É isso. Você ficou com o mesmo método. O que você mudou? A programação, a lógica de programação. Não, esse return A mais B, eu não quero mais que ele execute. Até pode calcular, até posso executar ele, né, lá no main, poderia. Dá um new aqui, calculadora, chama ele, acabou. Também pode. Mas não, eu fiz o seguinte, eu falei, não, eu quero usar o mesmo método, mas eu quero mudar a lógica de programação. Então mudei, coloquei um if aqui para números positivos e fiz um return A vezes B. Porque aqui eu não vou usar mais. Eu não vou usar mais uma soma, tá? É isso, tá bom? Eu não vou usar mais a soma, tá bom? Aí o que vai acontecer? É o mesmo método, ele redefiniu. Quando ele for executar, eu vou chamar essa classe aqui, que é a classe filha, e, né, essa vai ser a classe filha que eu vou criar, dando um extend calculadora, a classe mãe, tá? Então o que vai acontecer? Ele vai vir e executar isso daqui, ele vai sobrepor, né? Ele vai sobrepor, o que ele vai fazer? Ele vai executar isso aqui, mas vai sobrepor essa daqui, tá? Olha, ele redefine o método que já existe na superclasse. Então, a classe filha vai redefinir o método que já existe na superclasse, na classe mãe. Então, ele vai executar isso aqui, ele vai redefinir. Pessoal, a sobrescrita é o seguinte, ele usa sempre o mesmo nome de método, o que você muda é a lógica de programação, tá? Aí eu falei, eu tinha esse calculadora pronto já que estava somando, né? Aí eu falei, mas puta, eu preciso mudar esse método está errado, eu preciso fazer uma multiplicação, preciso colocar um if else e tal. Pessoal, eu não vou mudar o calculadora, muitas vezes eu não tenho a opção de mudar o calculadora, já fechou o programa, muitas vezes não é legal você ficar lá mudando, porque você para o sistema e orientação objeto. Não é a ideia, não é essa, é reutilizar código. Então o que eu faço? Crio uma classe filha, herança de classe mãe, dentro dessa classe filha eu utilizei o mesmo método, que eu consigo trabalhar com o mesmo método, dá para fazer isso, porque ele está public, né? Então eu consigo saber que ele retorna um int, que o nome dele calcula, que ele tem os parâmetros, eu vou utilizar a mesma coisa, só vou mudar a lógica de programação. E aí a classe filha vai herdar da classe mãe, tá? E executando isso daqui, eu mudei.
Eu não quero mais que ele some. Ah, mas professor, por que você não pode somar? Poderia, aí na principal eu chamo calculadora. Mas a priori eu estou fazendo um extend de classe mãe. Eu estou sobrescrevendo, ele sobrescreve esse método. Ele sobrescreve, tá? Beleza? Pode ver que ele utiliza a mesma assinatura, o mesmo retorno, nome é o mesmo e os parâmetros são o mesmo. Não adicionei mais nada, não mudei para double. Se eu mudo para double, é diferente. Aí já é uma sobrecarga, tá bom? Em outras palavras, a classe filha troca o comportamento do método herdado. Ela troca do método herdado, trocou. Ela substitui, sobrescreve, por isso que é override, tá? Override, pessoal, sobrescrita, tem que saber fazer. Eu vou utilizar sobrescrita? Beleza. Se eu vou utilizar sobrescrita, é porque eu vou mudar a minha lógica de programação, tá? Agora, detalhe, professor, mas e se eu quisesse continuar com A mais B, né? Aqui eu quero que seja A mais B e eu vou fazer um if, else aqui, para colocar aqui número positivo, que vai retornar número negativo? Poderia também. Você continua com o return A mais B aqui, fazendo um if, else aqui. Aí o que ele vai fazer? Ele vai herdar as características da classe mãe, ele vai executar o que está aqui dentro, mais a soma. Poderia, aqui eu mudei totalmente, coloquei multiplicação agora, eu não quero que soma mais. Então, ele troca totalmente o comportamento do método herdado. Ele troca. Por isso que tem que saber fazer isso aí, né? Você vai utilizar a sobrescrita? Veja bem, se você vai utilizar a sobrescrita, ele vai substituir isso aqui, ele vai sobrescrever. O nome já é claro. Vou sobrescrever, tá? Eu vou matar isso daqui, vai executar isso agora. Tá bom? Ó, o exemplo aqui, eu peguei um cenário de um cartão, pagamento, né? A classe geral é pagamento, e tem diversas formas, cartão de crédito e Pix. Aí eu fiz a classe base é a classe mãe, pagamento, void, pagar, double o valor, que ele vai entrar um valorzinho aqui, eu vou colocar um valor. Aí processando o pagamento, eu vou colocar aqui o valor que eu coloquei aqui, né? Eu coloquei R$100 para fazer o pagamento, processando o pagamento, vai me dar quanto que vai processar o pagamento? R$100. Ah, mas olha, eu preciso fazer pagamento com cartão de crédito, pagamento com Pix. Para eu entrar nessa classe, fazer essas mudanças, muitas vezes não é legal. Aí está o detalhe, vamos lá. Eu vou fazer o quê? Class, cartão de crédito, que é o novo, a classe filha, extend pagamento, classe mãe. Ele vai herdar essas características aqui. Por que ele vai herdar essas características? Porque eu vou pegar o mesmo método, ó, void pagar dobro valor, void pagar dobro valor, é o mesmo método, sobrescreveu. Até ele coloca conotação. Override, ele coloca aqui, você está fazendo override, você vai substituir. E aí eu ponho o quê? Pagando com o cartão de crédito, system out no valor. Qual o valor que eu vou pagar? Mas eu já mudei, não processeiro pagar, eu vou agora com o cartão de crédito. Então, se eu coloquei classe filha, extend classe mãe, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai executar isso aqui, mas substituindo isso daqui, substitui. Acabou. Isso aqui não vai aparecer mais, o que vai aparecer agora é isso aqui. A mesma coisa, eu posso fazer uma nova classe, pessoal, eu posso fazer uma classe mãe e fazer diversas classes filhas, herdando a classe mãe. Pix, mesma coisa, tem um copia e cola aqui, ó, coloco Pix, extend pagamento, classe filha, classe mãe, override, porque eu coloquei o mesmo método, tá? Mesmo método. System out println, ó, agora ele vai pagar com Pix e o valor, tá? Ele vai herdar as características aqui, tá? Mas é Pix. Aí na classe principal, pessoal, eu chamo o cartão de crédito e chamo o Pix. Acabou. Ele vai executar o cartão de crédito e vai executar o Pix, que são classes diferentes. Aqui uma chama cartão de crédito, outra chama Pix. Tudo herdando no pagamento. Pessoal, isso é sobrescrita. Você está sobrescrevendo isso aqui. Acabou. Uma vez que ele vê, opa, tem um override, então eu vou substituir esse. Beleza, você tem que estar ciente disso. Para fazer substituição, pessoal, você tem que estar ciente por quê? De repente você precisa usar essa mensagem ainda, mas eu preciso usar. Então você não usa override, tá? Você faz uma herança normal, você utiliza, então você cria aqui um novo método sem sobrescrever, tá? Ok? Mas a ideia é essa, né? Você, quando sobrescrever, ele vai substituir isso aqui. Mas, professor, eu fiz sobrescrita, eu queria usar esse pagamento. Então, na classe main, você chama também, dá um new pagamento. Você vai dar um new cartão de crédito, new Pix e new pagamento. Você que sabe, tá? Tem várias maneiras de se fazer.
tá, pessoal? O que eu quero falar é que isso aqui é sobrescrita. Ele sobrescreve. Beleza? Vamos no overload. Overload é sobrecarga. Sobrecarga é quando criamos um método com o mesmo nome. Tem o mesmo nome, só que as assinaturas são diferentes para realizar a tarefa estabelecida. A gente já trabalhou com isso aqui, pessoal, que é o famoso assinatura de métodos. Sobrecarga. Sobrescrita é override, sobrecarga é overload. O que acontece? O mesmo nome, só que eu mudo os parâmetros. Que nem x, y e int. Não, eu quero que seja o mesmo nome, mas eu quero que eles retornem string. Não, eu quero que que os parâmetros sejam string. Eu quero que... outra coisa, olha o retorno, int, do soma. Aqui eu quero que seja string, o retorno. Aqui eu quero que seja double. Pessoal, o overload, ele utiliza o mesmo nome. O que ele vai mudar é isso aqui, ó, os parâmetros e o retorno. Mudou o retorno, mudou os parâmetros, acabou, é overload. Se eu colocasse vírgula, x, y, z, para fazer uma outra conta, overload, tá? Override, ele vai ser o mesmo método, o mesmo nome, tudo igual. Overload não, eu já mudo somente o parâmetro, é um nome igual, só que os parâmetros vão mudar. E o tipo do retorno também. Em outras palavras, o mesmo método pode se comportar de formas diferentes, dependendo dos dados que recebe. Formas diferentes, mas os dados que recebe. Vai receber int, vai receber string, vai receber double, totalmente diferente. E também o seu retorno, overload, tá? Coloquei um exemplo também de overload, aqui é do animal. O void emitir som genérico. O animal vai fazer um som genérico, tá? Não sabemos qual. Aí você fala assim, pô, mas isso aqui é a classe mãe, então eu venho e faço a classe filha. Olha só, cachorro é a classe filha, extend animal. Ou esse aqui, pessoal, isso aqui é uma sobrescrita, override. Void emitir som, eu apenas mudei para a AL, né? O cachorro faz a AL, né? Tá? Beleza? Ok? Então, quando eu coloco o extend animal, ele vai sobrepor isso daqui. Ok, vai sobrepor. Não, vou fazer uma sobrecarga, professor. Se você fizer sobrecarga, olha onde muda. Coloquei void emitir som, string dono, já coloquei aqui, olha só, eu coloquei um parâmetro que aqui não tinha. Ele não vai substituir, é apenas, o que eu fiz? Eu coloquei aqui que tem um dono. Mudei o quê? Não, o nome é o mesmo, mas mudei os parâmetros. Quando eu dou o extend animal, ele vai vir aqui, ele vai fazer esse daqui, tá? O dono, ele vai colocar, eu sou o dono, mais esse. Porque agora você colocou aqui, você mudou o quê? Um parâmetro. Ele não substitui, overload. Overload, pessoal, o que ele faz? Ele cria, por isso que eu falo, memória RAM, cuidado, o Java trabalha muito com memória RAM, ele é muito organizado nesse sentido. Quando você faz override, ele criou na memória RAM esse método, certo? Se você fizer override, ele vai substituir e vai criar, e vai ficar a mesma memória RAM. Ele vai ficar no mesmo espaço e não vai ocupar mais espaço, aquele mesmo espaço que ele substituiu. Overload já deixa bem claro. Se você fez overload, aqui ele já ocupou espaço de memória. E aqui eu estou criando outro. Então aqui ele vai ficar no espaço de memória e aqui ele vai criar um outro espaço e vai criar mais memória. Overload, você está aumentando a memória, tá? Aqui é a mesma coisa, void emitir som, mesmo som, só que eu coloquei um parâmetro, mudei. Overload. Quantas vezes ele vai latir? Eu coloquei um for aqui para ver quantas vezes eu lati, né? Cachorro latindo também é duro, né, meu? Não é fácil, não. Tá? Eu tenho uma cachorra, mas ela não late, né? É o husky, né? Ela é bem quietinha, né? Ela é bem de boa, né? Ela não late, mas tem cachorro que é duro, né? Entendeu? A minha é até comportada, né? Mas é assim, quantas vezes ela vai, né? Quantas vezes vai latir? E aí, você fez overload. Ele ocupa esse espaço, já está ocupando, ele vai ocupar mais, esse aqui já está ocupando um espaço, aqui vai ocupar mais um também. Ele fica grande, ele se torna uma memória RAM extensa, tá? Isso tem que tomar cuidado com o overload. O que o pessoal fala, o mais indicado, tá? É o sobrescrita. O pessoal fala que o mais indicado para usar é o sobrescrita, quando você está fazendo herança. Se caso não tem jeito, você usa o overload, mas tem que tomar cuidado e lembrar que ele é sobrecarga. Ele está sobrecarregando sua memória. Porque ele vai criar memória RAM para esse, criar memória RAM para esse e para esse. Aqui não, que ele substitui, tá? Aqui já foi, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Sobrescrita, falei sobre herança, falei sobre escrita, muito importante, substitui, né? Mexe só com a programação.
a sobrescrita. Enquanto que o overload, ele mexe com o método. Tá? Ele vai mexer com o método. No caso aqui, ó, overload, ele mexe com o método. Tá? Poderia deixar até a programação igual. Mas como eu coloquei o dono, eu vou colocar aqui. Eu posso colocar aqui, né, esse mesmo código aqui e colocar aqui, né, o dono. Tá? Mas também o overload ele pode mexer também tanto com o método como com a programação. Não tem problema. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu vou deixar o exemplo aí para vocês de sobrescrita, tá bom? Até mais aí. Vamos se falando. Eu estou na aula aí para tirar as dúvidas, tá bom? Até mais, pessoal.